Você já ouviu falar sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas da Polícia Militar, o PROERD? Sabe como funciona? Quais são as dificuldades que o programa enfrenta? Hoje eu converso com o Major Hudson Ferraz, que vai nos explicar um pouco mais sobre este programa. Então não sai daí, pois o Mente Aberta já está no ar. Estamos de novo com o programa Mente Aberta, contando com a sua participação. E para você mandar os seus sugestões de pergunta, os seus comentários, é simples. Você manda um e-mail para menteaberta@redesuper.com.br. Se você usa o Twitter, é bem simples, é @PGMMenteAberta. Mande a sua sugestão de pauta, a sua pergunta, o seu comentário. Nós vamos receber isso com muito carinho, vamos ler e, se Deus quiser, a gente vai poder sempre atender a sua pergunta, a sua sugestão. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, muito importante, que é sobre o PROERD. E para conversar sobre o PROERD, para explicar o que é o PROERD, a importância dele para a nossa sociedade, nós temos aqui o Major Hudson, da Polícia Militar de Minas Gerais. Major, muito obrigado por ter vindo ao programa Mente Aberta. Nós agradecemos. É uma honra tê-lo aqui com a gente, uma vez que a Polícia Militar de Minas Gerais é tão respeitada, tão dita, né, como uma das melhores polícias do país. Isso não é à toa, é pelos programas que a polícia adota. E o PROERD é um programa interessante porque não é um programa voltado para a própria polícia, né? É algo que tem uma abrangência social. Explica para a gente o que é o PROERD e essa abrangência. Qual que é o objetivo social do PROERD? Bem, o PROERD é um programa que foi constituído nos Estados Unidos, existe em mais de 40 países e chegou no Brasil em 1992. Mas efetivamente em Minas Gerais chegou em 97 e desde então, há aproximadamente 16, 17 anos, a Polícia Militar vem desenvolvendo esse programa aqui em Minas Gerais. Ele é um esforço cooperativo entre a Polícia Militar, que representa o Estado, a família e a escola, no sentido de levar orientações mais corretas, orientações mais aprazíveis e, mais ainda, aquelas que o jovem ele possa utilizá-la no momento de decidir se vai consumir droga ou não. O programa já existe em aproximadamente 500 municípios, são mais de 3.000 escolas que são atendidas anualmente pelo PROERD e que nós temos aí em torno de 700 policiais que militam já nesse tipo de programa com muito sucesso. E qual é a frequência? Uma vez por ano que os policiais vão? Como é que é o processo? O PROERD, essencialmente, ele não é um ciclo de palestra. O programa, o policial, ele vai em sala de aula a partir do momento que existe um convite daquela escola e ali permanece por um semestre letivo. São no mínimo 10 encontros, onde ele discute não somente a questão sobre droga, uma ou duas lições são debatidas disso, mas essencialmente ele trabalha valores, resgates familiares, referenciais que são há muito perdidos, mas que são importantes para constituir um bom cidadão e com certeza que esse bom cidadão ele participe com o Estado e com a Polícia Militar em prol da cidadania, em prol de valores e sem violência e sem drogas. O convite vem então da direção da escola, da coordenação, como é que é o processo? Basta a escola procurar a unidade da Polícia Militar mais próxima, estabelecer o seu contato e ali vai ser estudada a melhor maneira de atendê-los. Major, eu estou lembrando aqui, estou falando disso, estou lembrando do meu tempo de criança, né, aqui em Belo Horizonte, e eu estudava no grupo escolar Cesar Alvim, ali na Rua Carijós, mas eu lembro que a gente tinha essa visão da polícia, né? A gente olhava o policial, muitos queriam ser policiais. Eu lembro que a PM, na época, criou uma carteirinha que chamava-se Amigo da PM. Continua. Tem esse projeto? Até hoje tem. E achava aquilo muito interessante, porque eu lembro que eu tinha carteirinha de amigo da PM, né? E eu me sentia todo importante, né? E é interessante porque a gente chegar perto do policial era aquela coisa assim, sabe? Como se fosse aquela referência. Como é que é a relação da Polícia Militar hoje, do policial militar hoje com as crianças e adolescentes? Há essa proximidade? Qual que é a sensação que vocês, como policiais militares, têm? Isso é fundamental. A Polícia Militar ela existe há mais de 200 anos e ela perpetua suas ações exatamente porque baseia o seu entendimento na relação comunitária. A relação
frente a frente, com o vizinho, com referência de bairro, com referência de igreja, com todas as pessoas que compõem a sociedade, é fundamental. Eu tenho o costume de brincar que isso, para a Polícia Militar, é como se fosse um D de prosa. Tomar um cafezinho, estabelecer o seu referencial de segurança e, a partir daí, diminuir ou minimizar qualquer tipo de constrangimento. A Polícia Militar não se encerra em si mesma, ela não possui todas as responsabilidades sob sua competência. E é por isso que o cidadão, quando está mais próximo, facilita o nosso trabalho e, mais ainda, identifica aquelas pessoas que estão à margem da sociedade e que não estão aí para contribuir com nossa tranquilidade, com o nosso sossego. É interessante porque a gente percebe que, por vez por outra, a mídia traz uma imagem que eu entendo deturpada. Não estou falando isso porque estou na sua presença, porque realmente é assim que eu entendo. Eu tenho vários amigos policiais militares, mas parece que há uma deturpação da imagem do policial militar. É como se, ao invés de ser o nosso amigo, por isso que eu mencionei amiguinho da PM, parece que o policial acaba sendo construindo a imagem pela mídia de que ele é o inimigo, que tenha medo do policial. Não respeite o policial, mas tenha medo. A polícia identifica isso, que a mídia tem feito, e se identifica, ela tem feito alguma coisa para reverter esse quadro? Olha, a transparência das ações da polícia, elas facilitam qualquer entendimento sobre essas incorreções que podem advir. Eu acredito que seja muito importante entender que não é só uma questão de polícia, mas é uma questão de referenciais familiares. A partir do momento onde um pai ou uma mãe abre a sua casa, ao invés de dialogar, de conversar, de esclarecer efetivamente quais são os atores importantes da sociedade que corroboram com a sua formação, ou mesmo quem são as pessoas boas que estão ali próximas de você, aquele pai ou aquela mãe, ele facilita o entendimento equivocado, não somente sobre polícia. Então, esse afastamento, por diferentes motivos, questões de trabalho, questões de priorização, de um jogo, por acaso, de uma novela, isso acaba, de alguma forma, deixando que a criança ela busque os seus referenciais e esse referencial pode ser deturpado. A Polícia Militar ela busca sempre estar próxima, estabelecer o que é correto e aplicar a lei conforme a necessidade e, mais ainda, conforme a vontade estabelecida nas normas, que são reflexos do entendimento do povo. E é por isso que a gente sempre está junto para esclarecer, para orientar, e o PROERD é uma excelente ferramenta desse aspecto. E o PROERD, qual é a avaliação? O senhor falou de 97 para cá? Isso. Né? Então já são quase 20 anos aí de programa. Qual é a avaliação que a polícia faz do resultado do PROERD? Bem, o mais interessante de todo local onde me perguntam sua avaliação, eu começo pela cifra. O PROERD, em Minas Gerais, já assistiu quase 3 milhões de jovens. Nenhum programa de prevenção certamente ligado a essa questão de orientação sobre droga atinge patamares nesse estado e nesse tipo de nível, se não fosse um programa que traduzisse em benefícios para a família, que fosse um referencial de diálogo para que resgatasse esses valores em uma discussão que não é a questão de violência. É o que nós deixamos de fazer em prol de que traficantes estejam mais perto de nossos filhos. Então, o PROERD, o principal benefício é essa relação, onde a família ou, porventura, a escola não possa fazer sozinho. Nós nos colocamos à disposição em apoiar o projeto político-pedagógico escolar, de forma que resgatemos esses valores, resgatemos esse diálogo, e diálogo é o principal fator que contribui para uma opção a respeito de um consumo de droga ou para uma prática de violência. Então, esse é o principal retorno que nós temos, resgate dessa relação que é muito salutar e que vem se tornando sucesso aqui em Minas Gerais. Para esse sucesso é preciso ter um policial preparado. Sim. Não é qualquer policial com certeza que pode ir para a sala de aula ou ir para o ambiente escolar e lidar. Qual que é o preparo que esses policiais têm? Cada tipo, a Polícia Militar ela tenta identificar as necessidades do seu dia a dia e aí traçar metas e estabelecer o melhor referencial de polícia para estar presente em qualquer tipo de atividade. O PROERD não é diferente. O policial ele é feito um processo seletivo bastante exigente antes,
Há um curso de 80 horas, onde o policial ele pode ser retirado a qualquer momento, quando apresentar o melhor perfil, o perfil mais adequado para atuar no ambiente escolar, que exige um referencial de Estado diferente, tá? Um referencial de Estado que interaja com a escola, que interaja com a família, um referencial que identifique aquelas necessidades e possa contribuir com orientações de forma a somar para que a escola tenha tranquilidade para desenvolver o que de melhor nós queremos dela, que é educar. E qual material didático que esses profissionais, esses policiais utilizam? Sim. O nosso referencial teórico, ele é desenvolvido pelo DARE International, é uma ONG que existe desde 83, e todos os produtos nossos são baseados em evidência científica. O atual produto desenvolvido e foi adaptado por Minas Gerais e que é usado em todos os estados da federação, exatamente Minas Gerais como referencial, ele é adaptado através do material da Universidade da Pensilvânia, onde percebeu que a aprendizagem socioemocional contribui muito para que as pessoas façam bons referenciais, busquem valores e que nem sempre o consumo de drogas é o melhor referencial e eles conseguem identificar sobre isso. Uhum. E o índice no consumo de drogas, né? Porque com 18 anos de programa, a gente pode também pensar na relação entre a aplicação do programa e o consumo de drogas dessa juventude. Há algum dado estatístico sobre aumento? Nós temos muitos referenciais de impacto. O referencial de impacto é 80%, em torno de 80%, da aceitabilidade do programa dentro dos ambientes escolares e das famílias. O mais interessante na questão do ProERD, porque nenhuma ferramenta, não somente ProERD, mas qualquer outra, ela se encerra nela mesma. Nós sabemos que aonde tem ProERD, aonde tem outros tipos de atividades fomentadas pela rede educacional e pelas famílias, contribui significativamente de forma que aquele jovem, aquela criança ou aquele pai, porque o ProERD trabalha desde os anos iniciais, lá pelo 5, 6 anos de idade, e currículos que vão até o ensino adulto ou até mesmo a paz, tem currículo para isso. Então, nós observamos, e o que vem sendo observado especialmente por especialistas, que o programa ele contribui para criar um campo fértil para que esse cidadão ele faça boas escolhas, escolhas seguras, sem drogas e sem violência. Eu acho que isso é o mais relevante que a gente já detectou. E quais as ações, quais as abordagens que os policiais que atuam no ProERD têm para tentar reverter esse quadro de desrespeito à autoridade? Porque o senhor mencionou, né, que não é somente um problema da referência do policial militar, mas parece que há uma questão social que a gente vive de problema com a referência da autoridade, né? O que pode ser feito para reverter esse quadro? Olha, a ferramenta de polícia comunitária é uma ferramenta que ultrapassa barreiras. A polícia militar ela tenta estar presente até um determinado momento, mas ela sempre esbarra na porta, na residência da pessoa. Como conversar com essa pessoa que está ali dentro do seu lar, dentro do seu momento reservado e que possa ultrapassar essa barreira, estabelecer laços de confiança. Isso são técnicas, são métodos. E, efetivamente, a Polícia Militar ela busca esse referencial. Mais recentemente, estabelecemos acordos com o sistema Koban, que é um sistema japonês, e que o seio dessa ação é a relação comunitária de sucesso naquele país. E a Polícia Militar ela persegue essas melhores práticas de forma a não perdermos essa relação comunitária. Tirando a farda, tirando toda uma estrutura de polícia, continua lá o Hudson Matos Ferraz Júnior, né, que atualmente aqui é o Major Ferraz, ou qualquer outro policial. Nós somos da própria sociedade, tirando a farda ou estando fardados, nós estamos ali servindo não somente a Deus, mas servindo a todos da comunidade. Nós abrimos mão disso, de ter um outro tipo de caminho para exatamente traduzir em segurança, em confiança, estarmos juntos para fazer frente a qualquer mazelas da sociedade. Nós somos voluntários, estamos na Polícia Militar porque é o nosso hobby,
né? Nós fazemos disso exatamente aquilo que nós desejamos, que é servir e proteger a sociedade. Agora, servir e proteger a sociedade, né, implica, como policial militar, implica passar por uma seleção. A minha impressão, olhando do lado de cá, né, como civil, não como militar, é que a cada dia fica mais difícil entrar na polícia militar. Eu sou, né, já passei dos 50, então eu lembro que às vezes as pessoas falavam assim, vai ser policial militar que você não dá para nada. Eu ficava pensando, meu Deus, como assim? Né? E aí isso construía até uma imagem, a pessoa não deu para nada, vai ser policial militar. O que eu percebo hoje, pelas informações que eu tenho, é que a seleção está muito difícil. Sim. E que há uma relação candidato-vaga alta para entrar na polícia militar, seja como um soldado ou um cadete. Como é que é o panorama disso, essa questão? Se o senhor tem acompanhado, claro. Sim, isso é uma exigência que eu acredito que do perfil do nosso cliente, que é a sociedade. A sociedade exige que o policial seja bem treinado, seja um policial consciente e que tenha uma formação qualificada de forma a prestar um serviço de qualidade e que está atento a qualquer necessidade dessa comunidade. A Polícia Militar, ela evoluiu bastante nisso, os nossos referenciais de ensino são uma exigência muito, muito forte. A Academia de Polícia Militar é um referencial de Brasil. Muitos vêm em Minas Gerais buscar essa formação. Atualmente, nós exigimos, essencialmente, o nível de curso superior. Isso é fundamental. Que já foi uma mudança. Que já foi uma mudança há alguns anos significativa. Era a primeira graduação da pessoa. É uma mudança significativa, de forma a já extrair alguns conhecimentos que são importantes, que nós gastávamos muito tempo na formação. Mas tem que ser graduado em Direito? É a informação Sim, que eu tive, que é para pessoas que tenham graduação em Direito, que aí podem ir para a academia. O perfil técnico exige mais essa linha em Direito, essencialmente, como aplicadores dessa ferramenta do direito, ser um importante instrumento de formação do policial. Mas é certo que nós conclamamos também, à medida que abrem os nossos processos seletivos, que as pessoas participem conosco, né? Lembrando que cada cidadão, cada cidadã, ela pode contribuir muito, não somente sendo referencial na comunidade, mas estando junto com a Polícia Militar nessa busca de um melhor momento, de uma melhor situação em prol de um coletivo. Eu acho que a Polícia Militar, e você me perguntou sobre isso, quando a gente era pequeno, o referencial de polícia que eu tive é um referencial de herói. Eu acho que é isso que eu busquei na Polícia Militar, é isso que me identifico e é por isso que estou aqui até hoje. Servindo a sociedade, né, Major? Que é uma questão interessante. Mas quando a gente vê filme americano, porque filme brasileiro de polícia, todo mundo vai lembrar do Tropa de Elite, sim, né? E aí pega é um pelotão ou um batalhão, não sei. Acho que é um batalhão da Polícia Militar Carioca, que tem uma atuação muito especial, né? Mas aí mostra uma série de questões de corrupção e tudo mais. E aí a gente vê, quando vê filme de policial norte-americano, e o senhor até falou que o PROERD começou lá. A gente percebe que há uma aproximação da polícia militar, da polícia norte-americana, que não necessariamente é militar, com a comunidade, né? E aqui no Brasil, o que às vezes a gente ouve é uma crítica de alguns segmentos. Não, de que o policial ele é corrupto, o policial não tem uma formação adequada. Mas pelo que eu percebi, com esse crivo mais forte na seleção, possivelmente o número de problemas com os militares, com policiais, porque todo segmento tem aquelas pessoas que divergem do padrão. Isso tem caído, não tem? Olha, é uma preocupação constante do comando da instituição de fazer um processo seletivo adequado. Não somente a Polícia Militar, mas qualquer segmento, quer seja público, quer seja privado, ele exige profissionais dedicados, alinhados com o objetivo que se pretende naquele segmento e, mais ainda, que se entreguem a uma formação rígida. A Polícia Militar, ela busca esse referencial. A questão de desvios de conduta, nós temos os nossos órgãos de correção, como a própria Corregedoria da Polícia Militar. Nós temos todo um mecanismo interno que observa essa
qualquer tipo de discrepância, e não somente isso internamente, mas existem outros órgãos, como o próprio Ministério Público, a própria sociedade, que contribuem significativamente para que mantenha a Polícia Militar como um referencial acima de qualquer outro. A Polícia Militar de Minas é um valor de Minas e é por isso que a gente busca mantê-la nesse patamar. É importante, quando ocorre um desvio de conduta, que seja denunciado. Estamos, em qualquer ambiente, disponíveis para que possamos fazer as medidas mais adequadas para que um servidor seja corrigido e para aqueles que não servem à vontade do povo sejam excluídos e devidamente punidos. Agora, outro dia, estava vendo uma matéria, uma reportagem, e vou até mencionar, foi uma manifestação que ocorreu aqui em Belo Horizonte, não programada previamente, não houve comunicação à Polícia Militar, e pararam o centro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia ali, e eu vendo aquela manifestação e a maneira como alguns manifestantes se dirigiam aos policiais militares, eu conversei com a minha esposa e falei, ainda bem que eu não sou policial militar, porque deve ser difícil aguentar a pessoa xingando na cara do policial, atacando, xingando a mãe do policial, fazendo chacota, e o policial tem que permanecer ali firme, inerte, sem reagir. Qual que é a formação psicológica para o policial militar? Qual que é o preparo que o policial militar tem para poder reagir? Porque os 700 policiais do PROERD, eles têm esse curso de 80 horas. Uhum. Mas e o que está lá, hoje eu vou falar de chão de fábrica porque é a expressão da administração, mas o que está lá na ponta da linha, que está lidando com o cidadão, ele tem que ter um preparo psicológico muito forte para não reagir a uma provocação que é constante, né? Como eu antecipei, cada tipo de serviço, cada tipo de necessidade, a Polícia Militar tem um tipo de profissional. E para isso, anualmente, ele é levado a um banco escolar de forma que seja realinhado ou treinado um determinados tipos de posturas que são importantes para que se mantenha uma técnica e uma tática adequada no território. Esse é um exemplo, né? Todos nós policiais passamos por uma excelente formação e buscamos sempre uma requalificação de forma a fazer frente a qualquer mazela. Não importa que seja uma ofensa, não importa que seja uma agressão. Nós vamos dar a medida correta que exigir no território, quer seja desse tipo ou qualquer outro. O importante é destacar que a Polícia Militar de Minas é uma das mais bem preparadas do país. E é por isso que nós enaltecemos cada profissional nosso para que se mantenha altivo, como um referencial da comunidade e que esteja conosco sempre, buscando o melhor para toda a sociedade. E como é que é a aceitação do Major Hudson quando ele só é o Hudson, né? Sem farda, a paisana, ou o senhor é um major, que é um oficial, mas de repente é um soldado, aí de repente o soldado está andando no bairro dele, na comunidade dele, né? Como a polícia deve ter estudos sobre isso, né? A aceitabilidade do policial militar quando ele é só cidadão, quando ele não está com a farda. Há estudos sobre isso, sobre essa aceitação desse policial? Olha, em termos de estudo, eu realmente não me recordo, mas eu vou pegar com o meu histórico de vida. Eu já trabalhei em 5, 6 cidades e onde eu estive, eu sempre tive excelentes laços de amizade. E a gente acredita que a formação policial acaba nos remetendo a ser até mesmo lembrado em alguns momentos, quer seja no condomínio, quer seja numa casa, quer seja em qualquer sociedade. Mas o importante é que nós temos a nossa família policial militar, que a gente está presente sempre, e a nossa família, quando nós retornamos para casa, nós buscamos os nossos referenciais de amizade, os nossos referenciais de espiritualidade, para que a gente se mantenha sempre altivo em prol de cada dia. Eu acho que todos nós fazemos parte de uma mesma família. Se é provado cientificamente ou não, isso eu não vou saber informar, mas eu vou saber informar que o Hudson Matos Ferraz Júnior é um cidadão que foi chamado ao serviço e está aí há mais de 25 anos. Eu acho que esse é o maior sentimento que eu tenho. Major Hudson falou do negócio de chamado, é uma palavra muito legal, porque na teologia, que é a minha área, né,
existe esse conceito da vocação, do chamado, né? E eu creio muito nisso, né? Que alguém é chamado, é vocacionado para ser um policial militar. Eu quero, na sua presença aqui, agradecer a toda a Polícia Militar, ao senhor como representante, mas toda a Polícia Militar, por esse trabalho maravilhoso. Não só o PROERD, parabéns pelo PROERD, mas por toda a atuação, né, trazendo segurança para a nossa sociedade. E é muito importante, Major, antes de nos despedirmos, de lembrar isso, né, que o senhor falou, que a relação com a autoridade é algo que demonstra a espiritualidade de uma pessoa. A Bíblia deixa muito claro isso nas Escrituras. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz isso, né? Que todo homem deve estar sujeito, deve estar relacionando bem com a autoridade, porque ela foi instituída por Deus. E foi instituída por Deus para punir o erro, mas para beneficiar também um acerto. Né? E é algo que a gente tem que ensinar, não tem que esperar chegar isso na igreja para ensinar, tem que ensinar isso em casa, né? No respeito aos pais, no respeito aos mais velhos, né? E obviamente aí depois transcendendo para o espaço extra-lar, respeito ao professor, respeito ao líder da sua igreja, respeito ao policial militar. Então, respeito à autoridade é um princípio bíblico, é um princípio cristão que tem que ser preservado. Estamos aqui com um representante de autoridade que tem essa vocação, esse chamado, né? Eu quero agradecer muito, viu, Major, por ter nos ajudado aqui a compreender essa situação. A Polícia Militar agradece o convite, está disponível em qualquer uma das suas unidades para que a sociedade esteja conosco em prol de uma sociedade muito melhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.